Esse vídeo começa com o Nate mexendo no lixo. Essa garota passa por ele e pergunta se está tudo bem. E depois que ele pergunta se ela tem algum trocado, ela fala que literalmente ela não tem nada com ela. Ela pergunta por que ele está descalço. Ele fala que não tem calçado e que está passando por uma semana difícil. E quando Nate pergunta se ela mora ali por perto, ela fala que acabou de se mudar e que não mora muito longe dali. O Nate pergunta se ela está gostando da cidade. Ela diz que sim e fala que já começou bem conhecendo ele. Já o Nate fala pra ela que ele mora ali há uns 3 anos, mas depois as coisas começaram a ficar cada vez mais difíceis. Ela pergunta se ele está com fome ou algo assim, porque ela só mora a uns 2 quarteirões dali, e fala que ela poderia trazer alguma comida pra ele. E como o Nate fala pra ela que ele ficaria muito agradecido, ela pede pra ele esperar que ela já está voltando. E quando ela volta, ela traz bebidas, frutas e pizzas. Mas não só isso, ela também traz dinheiro para ele. E depois de algum tempo ali com o Nate, ela fala que agora ela precisa ir. Ele pergunta se ela vai para muito longe e fala que ele pode dar uma carona para ela e conta que o carro dele é esse carro branco. Ela pergunta se esse carro é dele e em seguida também pergunta o que ele está fazendo ali. Ele conta pra ela que ele perdeu quase tudo quando o mercado de criptomoedas entrou em colapso. Ela pergunta por que ele ainda não vendeu o carro. Ele fala que só está tentando aproveitar o máximo. Ela fala pra ele que adoraria dar uma volta no carro dele. Então ele acaba dizendo que vai levá-la para um passeio no carro dele. E depois de algum tempo, conversando com ela ali dentro do carro, ele fala que precisa falar uma coisa importante para ela, mas fora do carro. Ele fala que ficou muito tempo ali e que ela foi a única pessoa que parou para falar com ele. E depois de dizer o quanto ele a acha especial, ele acaba contando que é uma pegadinha. Esse vídeo começa com o soldado número 1 do Fake Pranks falando pra essa garota. Olha só o que temos aqui. Com licença, meu amor. Ei, com licença. Você pode me ajudar em alguma coisa? Ela pede desculpas e fala que não tem dinheiro. Ele diz pra ela que o vestido dela parece de $1 milhão, mas que ele não precisa de dinheiro. Só precisa que ela ilumine o dia dele dando um sorriso pra ele. Ele fala que gostaria de ter tirado uma foto porque o sorriso dela equivale a $1 milhão. Em seguida, ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. Ela fala que está esperando o marido dela que vai pegar ela ali, e que se ele pudesse deixar ela em paz seria ótimo. Caraca. Ele fala que não tá vendo o anel no dedo dela e pergunta que tipo de marido é esse. E fala que se ele fosse o marido dela, pelo menos ela ia ter uma carona. Ela fala que ele é um morador de rua e tá dando em cima dela e que ela já tá ficando enojada. Ela pergunta pra ele o que o marido dela vai pensar se vê ela ali conversando com ele, e que se ele pudesse se afastar dela seria perfeito. Ele pergunta se ela quer que ele saia do lugar que ele chegou primeiro, mas em seguida fala que tudo bem. Com certeza faltou um pouquinho de paciência da parte dela. Paciência hoje a gente precisa pra viver nesse mundo tão caótico. Nesse trânsito. Deixa eu gravar essa moléstia nesse áudio! E ele acaba decidindo ir embora, mas 5 minutos depois ele volta. Eu tô passada, chocada. E agora ele volta como se nada tivesse acontecido e fala pra ela: Oi linda, tudo bem? E é claro, ela reconhece ele e fala que ele é um morador de rua. E ele fala pra ela que ela não deveria julgar apenas pela aparência.
E depois que ela pergunta de quem é o carro, ele fala que é dele e pergunta se ela já andou num carro desses antes. E ela diz pra ele que não ainda. E depois de algum tempo conversando ali com ele, ela fala que o marido dela tá demorando e pergunta se ele poderia levá-la pra dar uma volta e quem sabe até mesmo conhecer a casa dele. E ele pergunta se o marido dela não ficaria chateado com isso. Mas ela fala pra ele que ela sabe lidar com isso e que ele não precisa se preocupar. E depois que ele fala que ela é muito linda, ele pergunta se ela poderia abrir a porta. E conta pra ela que ele tá com o ombro machucado. Ela diz pra ele que a porta está trancada. Já ele diz pra ela que com certeza está trancada. E quando ela pergunta se ele poderia destravar as portas do carro, ele fala que não abriria a porta para uma interesseira sentar no banco do carro dele. Ela pergunta se ele está brincando. Já ele pergunta se parece que ele está brincando e fala que a única piada é ela traindo o marido dela. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem. Em seguida, ele se apresenta para ela. Ele pergunta por que ela tá andando tão rápido e pergunta também se ele pode pegar o número dela. E quando ela fala que não vai dar o número para ele, ele pergunta se ela tem namorado. E ela diz que sim. Depois de ver o carro dele, ela resolve voltar e fala que o carro dele é muito bonito. E ela pergunta pra ele se ela pode dar uma volta. O Nate fala que ele pode dar uma volta com ela e em seguida pede o número dela. Então ele pergunta se ela realmente tem namorado. Ela fala que sim e diz pra ele que é complicado. Ih, rapaz. O Nate fala que gostou da tatuagem dela e ela agradece. Então ele pergunta cadê o nome dele. E é claro que ela fica sem entender e fala que ela não costuma colocar o nome de pessoas. Então ele fala que ela não colocou o nome de ninguém ainda. O maluco é brabo. Em seguida ele fala que vamos ver o que vai dar e pergunta pra ela se ela gostaria de entrar no carro. E ela acaba aceitando entrar no carro com ele. Dentro do carro, Nate convida ela para sair em um lugar público, mas ela diz para ele que ela não acha uma boa ideia. E quando Nate pergunta se ela prefere um lugar mais discreto, ela fala que sim. Então ele começa a rir e fala que entendeu, e diz que ela não é fiel. Ele começa a dizer que ela é muito inteligente, mas ela não gosta da brincadeira, e diz para ele que ela é fiel. E lhe serei fiel. Que Deus me ajude. E quando Nate fala pra ela que ele tá achando que ela é interesseira, ela pergunta se ele tá falando sério e fala que vai sair do carro. E como ela não sabe abrir a porta, ela fica nervosa e repete várias vezes que ela quer sair do carro. E o Nate fala pra ela que ele tá cansado pra levantar. Ela diz pra ele que já que ela é uma interesseira, ela quer sair do carro. E quando finalmente ela encontra a maçaneta da porta, ele fala que tá feliz dela ter encontrado. E para se despedir, ela fala tantas palavras bonitas que por motivo de força maior eu prefiro não dizer aqui. Esse vídeo começa com o Argyll do lado da McLaren GT. Ele elogia a roupa dela e pede para ela se aproximar para ele falar com ela. Ele pergunta o nome dela e em seguida fala que é um prazer conhecê-la. Então ele fala pra ela que ele tá ali esperando o amigo dele que tá lá dentro e pergunta se ela não viu, e fala que ele parece rico. E depois que ela fala que não, ele fala que está tentando entrar em contato com ele, mas não tá conseguindo. Então ela pergunta se o carro é dele. E ele dá a entender que o carro é dele, mas em nenhum momento ele fala isso. Ela pergunta que tipo de carro é esse, e ele fala pra ela que é uma McLaren GT. E nesse momento ele pede o número dela e pergunta se ela pode sair mais tarde. E ela responde dizendo que é claro. Agora o Opto chega chamando ele de meu garoto, já jogando a moral dele lá pra baixo.
O Argen fala que tentou ligar para ele e também mandou mensagem. Então o Opto pega o telefone dele e pergunta se ele tá vendo alguma chamada no telefone dele. E em seguida pergunta o que ele está fazendo. E o Argen fala para ele que acabou de conhecê-la. O Opto pergunta para ele o que ele está fazendo com o carro dele e fala que o combinado era que eles se encontrassem a 3 quarteirões ali na frente. Então ela pergunta para o Opto se o carro é dele. E ele fala que sim e pergunta por quê. E ela acaba dizendo que o Argen disse que o carro era dele. Então o Opto fala para ele: "Ah, então quer dizer que agora você tá dizendo que o carro é seu. Me dá a chave aí." E fala para ele que depois de tudo isso ele tá demitido. Ela pergunta por que ele mentiu para ela e fala que isso é muito repugnante. Ele fala que, para ser sincero, ele fez isso para tentar impressioná-la. Já ela diz para ele que ela não precisa ser impressionada com carros porque ela é uma mulher independente. Em seguida, ela pergunta como ele vai para casa já que ele ficou sem carro. Ele fala para ela que ele não tem carro e que ele vai ter que ir andando mesmo. Então ela pergunta se ele quer que ela dê uma carona para ele. E pergunta também o que ele vai fazer e se ele quer dar uma volta por aí. E mesmo depois de tudo isso, ela acaba aceitando se encontrar com ele. E ele acaba contando que é uma pegadinha e que eles estavam procurando uma interesseira e que, é claro, não é o caso dela.